O oceano no fim do caminho. Neil Gaiman. Capítulo 3. Nunca mais vi o Mini branco. 2 dias depois, numa segunda-feira, meu pai recebeu em casa a entrega de um rover preto, com bancos de couro vermelho rachado. Era maior que o Mini, mas não tão confortável. O cheiro de charutos velhos estava entranhado no estofamento e em viagens mais demoradas sempre ficávamos enjoados no banco de trás. O rover preto não foi a única coisa a ser entregue na segunda-feira de manhã. Também recebi uma carta. Eu tinha 7 anos e nunca recebia cartas. Ganhava cartões no meu aniversário, dos meus avós e de Ellen Henderson, uma amiga da minha mãe que eu não conhecia. Quando eu fazia aniversário, Ellen Henderson, que morava em um trailer, me mandava um lenço. Eu não recebia cartas. Mesmo assim, verificava a caixa do correio todos os dias para ver se havia algo para mim. E, naquela manhã, havia. Abri o envelope, não entendi o que era aquilo, e levei a carta para minha mãe. O seu título de capitalização foi sorteado, ela disse. O que isso quer dizer? Quando você nasceu, ou melhor, quando cada neto nasceu, sua avó comprou títulos de capitalização para vocês. Se seu número for sorteado, você pode ganhar milhares de libras. Eu ganhei milhares de libras? Não. Ela olhou para o pedaço de papel. Ganhou 13 libras e 11 shillings. Eu estava triste por não ter ganhado milhares de libras. Já sabia como gastaria o dinheiro. Compraria um lugar onde pudesse ficar sozinho, como uma bate-caverna, com a entrada camuflada. Mas fiquei satisfeito por ser dono de uma fortuna maior do que jamais pensei. 13 libras e 11 shillings. Eu conseguia comprar 4 balas com 1 centavo. Elas custavam 1/4 de centavo cada, embora não existissem mais moedas desse valor. 13 libras e 11 shillings. 240 centavos em cada libra e 4 balas por centavo. Eram, de longe, mais balas do que eu poderia imaginar. Vou depositar isso na sua conta poupança dos Correios, disse minha mãe, acabando com meus sonhos. Eu não tinha mais balas do que antes daquela manhã. Mesmo assim, estava rico. 13 libras e 11 shillings mais rico do que momentos antes. Eu jamais havia ganhado nada. Nunca mesmo. Pedi a ela que me mostrasse o pedaço de papel com meu nome mais uma vez, antes de guardá-lo na bolsa. Era segunda-feira de manhã. À tarde, o velho senhor Wallery, que vinha às segundas e quintas para cuidar do jardim, a senhora Wallery, esposa dele igualmente velha, que usava galochas enormes meio transparentes, vinha às quartas fazer a faxina na casa. Escavava buracos na horta quando desenterrou uma garrafa cheia de moedas de centavos, de diversos valores. Nenhuma tinha data posterior a 1937. E eu passei a tarde polindo todas elas com molho inglês e vinagre, para ficarem brilhando. Minha mãe colocou a garrafa de moedas antiga no console da lareira na sala de jantar e disse que um colecionador de moedas certamente pagaria várias libras por elas. Fui dormir feliz e empolgado naquela noite. Eu estava rico. Um tesouro enterrado fora descoberto. O mundo era um bom lugar para se viver. Não lembro como os sonhos começaram, mas é assim que os sonhos são, não é mesmo? Sei que estava na escola e que estava tendo um dia ruim, fugindo de garotos que me batiam e me xingavam, mas eles acabaram me achando nos fundos, no meio da moita de rododendros, e eu sabia que só podia estar sonhando, mas não sabia disso no sonho. Tudo era real e verdadeiro. Porque, junto dos valentões, estavam meu avô e os amigos dele, idosos de pele cinza e tosse seca. Eles seguravam lápis de ponta afiada, do tipo que tirariam sangue se fossem espetados em você. Corri, mas eles eram mais rápidos que eu, os velhinhos e os grandalhões. E no banheiro dos meninos,
onde eu tinha me escondido num reservado, eles me alcançaram. Eles me seguraram no chão e abriram a minha boca à força. Meu avô, mas não era meu avô, na verdade, era um boneco de cera do meu avô, determinado a me vender para a anatomia. Segurava alguma coisa afiada e brilhante e começou a empurrá-la por minha goela com seus dedos curtos e grossos. Era rígida, cortante e familiar, e me fez entalar e engasgar. O gosto metálico invadiu minha boca. Eles me encaravam com olhares malvados e triunfantes, todos os que estavam no banheiro dos meninos, e eu tentava não engasgar com a coisa que estava na minha garganta, determinada a não lhes dar essa satisfação. Acordei e estava engasgando. Não conseguia respirar. Havia algo na minha garganta, rígido e cortante, que não me deixava respirar nem gritar. Comecei a tossir enquanto acordava, as lágrimas rolando pelo meu rosto, o nariz escorrendo. Enfiei os dedos na garganta o mais fundo que consegui, desesperado, em pânico e determinado. Senti a borda de algo duro com a ponta do indicador. Prendi o objeto com o dedo médio, o que me fez engasgar ainda mais. Peguei o que quer que fosse aquilo na minha garganta e o arranquei. Puxei o ar com toda a força, e então meio que vomitei no lençol, cuspindo uma gosma transparente salpicada de sangue. O objeto havia cortado minha garganta quando eu o arrancara de lá. Não olhei o que era. Eu segurei firme a coisa com a mão fechada, gosmenta por causa da saliva e do catarro. Não queria olhar. Não queria que aquilo existisse. A ponte entre meu sonho e o mundo desperto. Corri até o banheiro que ficava do outro lado da casa. Lavei a boca, bebi água diretamente da torneira fria, sujei de vermelho a pia branca com meu cuspe. Só depois disso foi que me sentei na beirada da banheira branca e abri a mão. Estava assustado. Mas o que vi em minha mão, o que antes estava na minha garganta, não era nada assustador. Era só uma moeda. Um shilling de prata. Voltei para o quarto. Vesti uma roupa, fiz o melhor que pude para limpar o vômito do lençol com uma toalha de rosto umedecida. Tossi para que o lençol secasse até a hora de dormir. Então desci a escada. Queria contar a alguém sobre o shilling, mas não sabia a quem. Conhecia o suficiente dos adultos para saber que, se lhes dissesse o que tinha acontecido, ninguém acreditaria em mim. Os adultos raramente pareciam acreditar em mim quando eu falava a verdade. Por que acreditariam em algo tão improvável? Minha irmã estava brincando com algumas amigas no jardim nos fundos da casa. Ela correu enfurecida até mim quando me viu. Odeio você. Vou contar tudo para a mamãe e para o papai quando eles chegarem. O quê? Você sabe, disse ela. Sei que foi você. Que fui eu o quê? Que atirou moedas em mim, em todas nós, dos arbustos. Foi muita maldade sua. Mas eu não fiz isso. Doeu. Ela voltou até onde as amigas estavam e todas me fulminaram com os olhos. Eu sentia minha garganta dolorida e arranhada. Atravessei a entrada de carros. Não sei aonde planejava ir. Só não queria mais ficar ali. Letty Hempstock estava de pé na beira da rua, embaixo das castanheiras. Parecia que esperava havia 100 anos e que ainda poderia esperar mais 100. Ela usava um vestido branco, mas a claridade que atravessava as folhas primaveris das castanheiras na primavera o deixava esverdeado. Oi, disse eu. Você teve um pesadelo, não teve? Tirei o shilling do bolso e mostrei a ela. Estava engasgado com isso. Contei. Quando acordei. Mas não sei como foi parar na minha garganta. Se alguém tivesse colocado isso na minha boca, eu teria percebido. Simplesmente estava lá dentro quando acordei. É, disse ela. Minha irmã falou que atirei moedas nelas, dos arbustos, mas eu não fiz isso. Não, concordou ela. Você não fez.
Letty, o que está acontecendo? Ah, falou ela, como se fosse óbvio. Alguém está só tentando dar dinheiro às pessoas, nada mais. Mas está fazendo isso de um jeito muito ruim. E está remexendo em coisas por aqui que deveriam ficar adormecidas. Isso não é bom. Tem alguma coisa a ver com o homem que morreu? Alguma coisa a ver com ele, sim. É ele quem está fazendo isso? Ela fez que não com a cabeça. Então perguntou: Você já tomou café? Fiz que não com a cabeça. Então tá, disse ela. Venha comigo. Caminhamos juntos. Naquela época havia poucas casas pela estrada, uma aqui, outra ali, e Letty ia apontando cada uma ao passarmos. Naquela casa, disse Letty Hempstock, um homem sonhou que estava sendo vendido e transformado em dinheiro. Agora começou a ver coisas nos espelhos. Que tipo de coisas? Ele mesmo, mas com os dedos saindo dos olhos e coisas saindo pela boca, tipo pinças de caranguejo. Imaginei pessoas em espelhos com pinças de caranguejo saindo da boca. Porque eu achei um shilling na minha garganta. Ele queria que as pessoas tivessem dinheiro. O minerador de Opala, que morreu no carro? É, mais ou menos. Não exatamente. Foi ele quem começou isso tudo, como alguém que risca um fósforo no pavio dos fogos de artifício. A morte dele acendeu o rastilho. O que está explodindo nesse exato momento não é ele, é outra pessoa, outra coisa. Ela coçou o nariz sardento com a mão suja. Uma moça ficou louca naquela casa, falou Letty, e nem me ocorreu questioná-la. Ela tinha dinheiro escondido no colchão. Agora não quer mais sair da cama, para que ninguém o pegue. Como você sabe disso? Ela deu de ombros. Depois de passar algum tempo por aqui, você fica sabendo das coisas. Chutei uma pedra. Com algum tempo você quer dizer uma quantidade muito grande de tempo? Ela assentiu. Quantos anos você tem, de verdade? Perguntei. 11. Pensei por um instante. Então perguntei. Há quanto tempo você tem 11 anos? Ela sorriu para mim. Passamos pela fazenda Carraway. Os fazendeiros, que um dia eu viria a conhecer como os pais de Kelly Anders, estavam no pátio discutindo, aos gritos. Pararam quando nos viram. Depois que fizemos uma curva na estrada e saímos do campo de visão deles, Letty disse: Pobres coitados. Por que eles são pobres coitados? Porque estão com problemas financeiros. E esta manhã ele sonhou que ela estava fazendo coisas erradas para ganhar dinheiro. Então vasculhou a bolsa dela e encontrou várias notas de 10 shillings dobradas. Ela diz que não sabe de onde vieram. E ele não acredita. Ele não sabe em que acreditar. Todas as brigas e todos os sonhos. É tudo por causa de dinheiro, não é? Não sei ao certo, respondeu Letty. Naquele momento, Letty pareceu tão adulta que quase tive medo dela. O que quer que esteja acontecendo, continuou por fim, pode ser resolvido. Foi então que ela viu a expressão preocupada em meu rosto, assustada até, e completou. Depois de algumas panquecas. Letty preparou panquecas para nós numa grande chapa de metal, no fogão da cozinha. Eram finas como papel, e assim que ficavam prontas, Letty espremia limão siciliano em cima delas, acrescentava no meio uma colherada de geleia de ameixa e as enrolava bem enroladinhas, iguais a um charuto. Quando já havia uma quantidade suficiente de panquecas, nós nos sentamos à mesa da cozinha e as devoramos. A cozinha tinha uma lareira, ainda com cinzas em brasas da noite anterior. Aquela cozinha era um lugar bem agradável, pensei. Estou com medo. Falei a Letty. Ela sorriu para mim. Vou garantir que você esteja em segurança. Prometo. Eu não estou com medo.
Continuei com medo, mas não tanto. É que isso é assustador. Já disse que prometo, insistiu Letty Hempstock. Não vou deixar que machuquem você. Machuquem? Perguntou bem alto uma voz rouca. Quem está machucado? O que se machucou? Por que alguém estaria machucado? Era a velha senhora Hempstock, o avental suspenso nas mãos. E ali dentro havia tantos narcisos que a claridade refletida neles transformava o rosto dela em ouro, e a cozinha inteira parecia banhada por uma luminosidade amarela. Algo está criando problemas. Está dando dinheiro às pessoas, nos sonhos e na vida real, respondeu Letty e mostrou minha moeda à senhora. Meu amigo acordou engasgado com este shilling hoje de manhã. A velha senhora Hempstock apoiou o avental na mesa da cozinha, transferindo os narcisos com agilidade do tecido para a madeira. Então pegou o shilling da mão de Letty. Estreitou os olhos para observá-lo melhor. Cheirou-o, esfregou-o, escutou-o, ou, pelo menos, levou-o à orelha. E então encostou nele a ponta da língua arroxeada. É novo, disse por fim. Está escrito 1912, mas ontem ele não existia. Eu sabia que tinha alguma coisa esquisita com essa moeda, falou Letty. Ergui os olhos para encarar a velha senhora Hempstock. Como a senhora sabe disso? Boa pergunta, amorzinho. Basicamente pelo decaimento dos elétrons. É preciso olhar as coisas bem de pertinho para ver os elétrons. Eles são os pequenininhos, que parecem minúsculos sorrisos. Os nêutrons são os cinzentos, que parecem testas franzidas. Os elétrons estavam todos um pouco sorridentes demais para 1912. Então verifiquei as bordas das letras e a cara do velho rei. E tudo estava um tiquinho nítido e definido demais. Até nos pontos em que as bordas estavam desgastadas. Era como se tivessem sido feitas para parecer desgastadas. A senhora deve ter uma visão muito boa, observei. Eu estava impressionado. Ela me devolveu a moeda. Não tanto quanto antigamente, mas quando você chegar à minha idade, sua visão também não será tão boa quanto já foi um dia. Disse e deu uma gargalhada sonora como se tivesse dito algo muito engraçado. E qual é a sua idade? Letty olhou para mim e eu fiquei com medo de ter sido grosseiro. Às vezes os adultos não gostavam que perguntassem a idade deles. Outras vezes gostavam. Pela minha experiência, os idosos gostavam. Tinham orgulho de sua idade. A senhora Wallery tinha 77 anos e o senhor Wallery 89. E ambos gostavam de nos dizer isso. A velha senhora Hempstock andou até um armário e tirou dele vários vasos coloridos. Idade suficiente, respondeu. Eu me lembro de quando a lua foi feita. A lua não existe desde sempre? Benza a Deus, de jeito nenhum. Eu lembro o dia em que a lua chegou. Nós olhamos para o céu. Era tudo amarronzado e cinzento por aqui naquela época, e não verde e azul. Ela abasteceu cada um dos vasos até a metade com água da torneira. Então pegou uma tesoura de cozinha escurecida e cortou 1 centímetro da base do caule de cada narciso. Você tem certeza de que não é o fantasma daquele homem que está fazendo essas coisas? Tem certeza de que não estamos sendo assombrados? Perguntei. As duas riram, a menina e a senhora, e eu me senti um idiota. Desculpem, falei. Fantasmas não podem fazer coisas, disse Letty. Eles não são bons nem em mudar as coisas de lugar. Vá chamar sua mãe. Ela está lavando roupa. Falou a velha senhora Hempstock, e então se dirigiu a mim. Você vai me ajudar com esses narcisinhos. Ajudei-a a colocar as flores nos vasos e ela pediu a minha opinião sobre onde colocá-los na cozinha. Nós os pusemos nos lugares sugeridos por mim, e eu me senti extremamente importante. Os narcisos ali pareciam fragmentos de luz do sol,
tornando ainda mais agradável aquela cozinha de madeira escura. O piso era de lajotas de pedra vermelha e cinza. As paredes eram caídas. A senhora me serviu um naco de favo de mel, da colmeia das Hempstock, em um pires lascado, e despejou por cima um pouco de creme de leite de uma jarra. Comi com uma colher, mastigando a cera como um chiclete, deixando o mel escorrer pela garganta, doce e viscoso, com o sabor de flores silvestres no final. Eu estava raspando do pires o restinho do creme de leite e do mel, quando Letty e a mãe adentraram a cozinha. A senhora Hempstock ainda trazia nos pés as enormes galochas e entrou a passos largos, como se tivesse muita pressa. — Mãe! Exclamou, dando mel ao menino. A senhora vai estragar os dentes dele. A velha senhora Hempstock deu de ombros. Voltei uma conversinha com os bichinhos na boca dele. Retrucou. Fazer com que deixe os dentes do menino em paz. A senhora não pode simplesmente ficar mandando nas bactérias assim, disse a senhora Hempstock mais jovem. Elas não gostam. Que bobagem sem tamanho, exclamou a mais velha. Deixe esses bichinhos a seu bel prazer e farão estragos sem precedentes. Mostre-lhes quem manda e serão seus humildes servos. Você já provou do meu queijo. E virou-se para mim. Meu queijo já ganhou medalhas. Medalhas. Na época do velho rei, havia quem cavalgasse uma semana inteira para comprar um dos meus queijos. Comentava-se que o próprio rei o comia com seus pães, juntamente com os filhos, o príncipe Ricardo, o príncipe Godofredo e até mesmo o pequeno príncipe João, e que eles juravam ser o melhor queijo que já haviam provado na vida. Vó, disse Letty, e a senhora parou no meio da frase. Você vai precisar de uma varinha de avaleira. E, acrescentou a mãe de Letty, sem parecer muito convicta, acho que poderia levar o rapaz. É a moeda dele, e será mais fácil carregá-la se ele estiver com você. Algo feito por ela. Ela? Perguntou Letty. Letty segurava seu canivete com cabo de chifre, a lâmina recolhida. Pelo gosto, é ela, respondeu a mãe de Letty. Mas posso estar enganada. Não leve o garoto, disse a velha senhora Hempstock. É o mesmo que arrumar sarna para se coçar. Isso sim. Fiquei desapontado. Ficaremos bem, disse Letty. Vou tomar conta dele. Só nós dois. Será uma aventura. E ele me fará companhia. Por favor, vó. Ergui os olhos para a velha senhora Hempstock, a esperança estampada no rosto, e aguardei. Se der tudo errado, não diga que não avisei. Falou a velha. Obrigada, vó. Não vou dizer. E vou tomar cuidado. A velha senhora Hempstock fungou. Olhe lá. Não faça nenhuma bobagem. Aproxime-se dela com cautela. Imobilize-a. Bloqueie seu caminho. Faça-a adormecer de novo. Eu sei, disse Letty. Sei disso tudo. De verdade. Vamos ficar bem. Foi o que ela disse, mas não foi o que aconteceu.